Hoje a gente vai fazer uma análise do podcast do canal Escafandro, intitulado Você é Livre para Ser Livre. Mas antes de começar, eu gostaria de apresentar os participantes. Vai ter eu que vou apresentar a primeira parte, seguido da Júlia, do Rafael Engel, da Catarina e do João Pedro. Então vamos lá. O vídeo começa com o caso de Dorothy Bruns, uma mulher com epilepsia que atropelou e matou 2 crianças após ter uma convulsão enquanto dirigia. Embora ela tivesse sido alertada por médicos para não dirigir, ela foi acusada de homicídio culposo e negligência. Esse caso levanta questões sobre responsabilidade e livre-arbítrio. No vídeo é apresentado o livro Determined: A Science of Life Without Free Will, de Robert Sapolsky, que explora a ideia de que não possuímos livre-arbítrio. Sapolsky, professor de Biologia e Neurologia da Universidade de Stanford, discute um experimento neurocientífico realizado na Universidade de São Francisco. Nesse experimento, os voluntários foram conectados a um eletrocefalograma para monitorar suas funções cerebrais enquanto realizavam tarefas simples em um computador. Eles tinham que apertar um botão e identificar o momento em que decidiram fazê-lo olhando para um relógio na tela. O estudo revelou que as áreas do cérebro responsáveis pela tomada de decisões foram ativadas antes mesmo de os voluntários terem consciência de sua decisão. Em outras palavras, o cérebro agiu antes que a pessoa percebesse que tinha tomado uma decisão, sugerindo que agimos sem livre-arbítrio consciente. Isso implica uma falta de consciência da situação, até que a ação se torne efetivamente uma ação realizada. O vídeo também traça um paralelo com o Big Bang e a natureza determinística do universo, onde uma coisa leva a outra em uma cadeia de causa e efeito. Ela sugere que as nossas decisões e ações são resultados dessa cadeia de eventos, desafiando nossa noção de livre-arbítrio. Os experimentos feitos comprovam que o cérebro pode ser manipulado, mas não acabam com o livre-arbítrio. Só comprovam que nosso cérebro, além de manipulado, também é moldado por certos estímulos externos. As culturas globais, a história, o ambiente e a religião são exemplos de fatores que podem influenciar até os comportamentos mais bobinhos, assim, tipo andar, sentar, etc. Daí, os nossos ancestrais ajudaram a formar a forma desse pensamento. Daí, apesar dele trazer noções criadas coletivamente, cada cérebro é único, individual, diferente. Porém, o cientista Robert Sapolsky não acredita no livre-arbítrio. Então ele vai dizer que isso não tem nada a ver com o nosso cérebro. Assim, ele diz que o cérebro único também foi formado por outros cérebros de antepassados. E não dá para dizer o que um bebê vai ser no futuro, mas dá para saber o que aconteceu com um adulto para ele se tornar o que é. No livro que ele escreveu, ele cita um filósofo chamado Neil Levi, que cita 2 sortes. A sorte presente, que é o que define se alguém vai atravessar o seu caminho e te tornar um assassino ou não, e o outro tipo de sorte, que ele chamou de sorte constitutiva, tem a ver com todas as infinitas variantes que fizeram você chegar até o caminho que está agora. E basicamente ele cita um pouquinho de epigenética também, que é definida como uma mudança de expressão gênica, que pode ser herdada e que não altera a sequência do DNA. Ele também diz que se deve ter o cuidado durante a gravidez, pois, dependendo do que a mãe sente, come, o comportamento da grávida em si pode influenciar a saúde do bebê, mental, física, todo tipo. Então ele defendia isso no seu livro e ele também falava da infância e, de acordo com Sapolsky, tem tudo a ver com sorte. Se você vai crescer em um lar legal, um lar abusivo, com pais presentes, ausentes, etc., é tudo sorte. A discussão apresentada no podcast gira em torno do complexo conceito de livre-arbítrio. O apresentador do podcast, Thomas Chiaverini, junto de seus companheiros, abordam amplamente a ideia de que nossas decisões e ações são influenciadas por uma teia intrincada de fatores, isso podendo incluir a genética, o ambiente, a cultura e a classe social do indivíduo. Isso coloca em xeque a noção de liberdade e autonomia de cada um. O pessoal presente no debate discutem sobre as implicações dessa visão determinista para a organização social e para o sistema de justiça penal. Por exemplo, se as ações de uma pessoa são predefinidas por fatores que estão além de seu controle, como é que podemos
responsabilizá-la moralmente pelos seus atos. Essa perspectiva desafia a ideia de punição e recompensa baseadas no mérito, pois ela sugere que o comportamento humano é resultado de circunstâncias inevitáveis. Bom, o episódio é baseado no livro Determined: A Science of a Life Without Free Will, de Robert Sapolsky. Este livro argumenta contra a existência do livre-arbítrio e elabora as consequências dessa ideia. Em entrevistas com especialistas, Ângelo Roberto Ilha da Silva e Oswaldo Frota Pessoa Júnior, ambos complementam a discussão trazendo uma compreensão de causa e efeito de neurociência e de filosofia para esse debate. Além disso, os entrevistados, Ângelo Roberto e Oswaldo Frota, discutem como a aceitação do determinismo pela sociedade poderia transformar suas instituições sociais e legais. Se adotarmos a visão de que ninguém é realmente responsável por suas ações, então pode-se argumentar também que o sistema penal deve focar mais na reabilitação e menos na punição. Com isso, a sociedade precisaria reconsiderar a distribuição de oportunidades e recursos, levando em conta que forças externas, muitas vezes fora do controle do indivíduo, moldam seu pensamento. Nos primeiros 30, 40 minutos do podcast, ele relaciona como o cérebro, a gente, os humanos, não estão completamente livres ainda, porque a gente ainda tem muitas morais que o nosso cérebro cria, instintos primitivos ou influências que normalmente são criados pelo nosso córtex frontal, que amadurece muito devagar. Ele tem um amadurecimento extremamente lento, e ele pega experiências que são vivenciadas desde a infância, e isso molda completamente a forma de viver do indivíduo. Então ele relaciona como a nossa liberdade. Nós não somos seres exatamente livres, porque o nosso cérebro sempre vai estar preso a pequenas coisas, como pequenas morais que são formadas quando a gente é criança pelo nosso córtex frontal, por instintos primitivos, por menores que eles sejam, ainda gera uma pequena reação em qualquer parte do nosso corpo. Então, nos primeiros minutos, entre os 30 e 40 minutos, ele cita esse pequeno questionamento, ele faz esse pequeno levantamento de questão acerca dessa parte da liberdade. Aí é apresentada uma fala que fala exatamente sobre essa questão da liberdade e conversa um pouco, e depois o podcast vai se aprofundar na teoria do caos e em um sistema emergente. O sistema emergente, ele é um pouquinho mais complexo de entender, mas eu particularmente achei ele um pouco mais complexo, mas é basicamente como, às vezes, a gente não entende como o ao todo funciona. A gente não entende como o cérebro ao todo funciona, mas a gente entende como partes de alguma coisa funcionam. Por exemplo, atualmente a gente tem compreensão de como uma célula funciona, como um neurônio funciona, como nervos funcionam. Mas juntando isso tudo, a compreensão pode não fazer muito sentido. É isso. É uma ideia meio complexa, mas é isso. E tem a teoria do caos, que é basicamente o efeito borboleta, que é bem famoso, é conhecido, que normalmente, às vezes, podem ser ações inexplicáveis, imprevisíveis, mas que elas nunca fogem das leis da física. Não importa o que aconteça, nunca foge da lei da física. E se você olhar de trás para frente, faz muito sentido o que isso aconteceu por causa disso. E, enfim, o que importa é que, por mais imprevisível que alguma ação seja, ela ainda vai seguir as leis da física. Aí depois é todo um questionamento sobre a física quântica, um blá 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 aí sobre se o universo é determinista ou não. E acontece que, no fim de tudo, depois deles falarem sobre a teoria do caos, o sistema emergente, eles entram nessa discussão de como a física quântica, ela não determina se o universo é determinista, porque não tem como saber, isso é uma questão mais filosófica.
Então, dentre os 30, 40 minutos, é basicamente isso que o podcast fala. A partir do podcast Você é Livre para Ser Livre, teve diversas pesquisas que as pessoas que acreditam no livre-arbítrio tendem a ser mais éticos ou agir com mais éticas nos lugares, isso e aquilo. E pessoas que não acreditam no livre-arbítrio, elas passam a se preocupar menos com os erros e os resultados nas práticas. E essas pessoas que não acreditam em livre-arbítrio, elas são mais antissociais, menos propensas a ajudar estranhos e são mais agressivas e menos agradecidas com pessoas estranhas na rua e isso. Em segundo plano, a maior parte das literaturas científicas sobre o assunto também mostra que os ateus tendem a ser menos honestos, menos confiáveis e menos propensos à caridade, ou seja, ajuda ao morador de rua, ajuda uma pessoa carente, qualquer honesto, as pessoas ateias têm menos compaixão com o próximo. E segundo os Sapolsky, é que isso talvez tenha a ver mais com o que as pessoas dizem do que as pessoas fazem, entendeu? Muitos podem dizer, por exemplo, eu ajudo o próximo, mas às vezes não ajuda nada.